o Cruzeiro Stats, né, que é uma página bem bacana lá do Twitter, do Instagram também, eles fizeram um levantamento bem legal sobre os jogadores do Cruzeiro que estão emprestados, né, o desempenho de cada um deles. E aí a gente vai passar aqui na tela para a gente ver mais ou menos como é que tá cada um. Vou fazer uma leitura dinâmica, né, passar mais rapidamente para a gente também não perder muito tempo com isso, mas sobre esses jogadores emprestados. Já vou compartilhar a tela aqui com a gente, ó. Tá no jeito, certinho. Estão todo mundo vendo aí. Vou tirar eu e o Washington da tela para vocês verem com maior espaço. Mas pode, se precisar te chamar, pode chamar aí, tá, Washington? Não vou estar te vendo não, mas pode dar seu salve aí. E aí o Cruzeiro Status postou, ó. O Cruzeiro chegou a ter 13 jogadores emprestados nesse início de temporada. Zaivaldo, Peralta, Fernando Henrique, Palácios, Vitinho, Ian Lucas, Teves, João Pedro, Pedrão, Joseph, o Everton, Fernando e Arthur Viana, né? 13 jogadores. Desses 13, 2 deles são mais experientes, né? O caso do Zaivaldo e o caso do Palácios. Os outros todos são jovens aí, crias da base, ou jogadores que chegaram para o Cruzeiro bem novos, né? Alguns seguem emprestados, outros já retornaram e alguns definitivamente não voltam mais. A Cruzeiro Status te conta no fio como foi e está sendo o desempenho de todos em suas respectivas equipes. Deixa eu dar um golinho na água aqui, que eu vou ler muito. Então, vou dar um golinho na água rapidinho, tá? Fala, enquanto você bebe água aí, deixa eu aproveitar para parabenizar o pessoal da Cruzeiro Status, que é uma página muito legal, que sigo muito no Instagram, inclusive durante as nossas transmissões, vez ou outra ali, tentando ancorar, trago algum elemento que eles, da Cruzeiro Status, fazem com muita propriedade, e é muito legal aproveitar para parabenizar os amigos, porque realmente é muito bom você ter estatísticas do Cruzeiro com essa seriedade, é muito legal. É isso. E eles destacam aqui que 3 jogadores, o Joseph, o Teves e o Peralta, eles irão jogar a Série B, né? Mas eles ainda não estrearam para seus clubes, porque são contratações aí recentes, né? Tem pouco tempo que eles foram para lá. Então eles não jogaram. Aí tem o Zaivaldo, que hoje aí é o principal destaque dos emprestados, né? Aí o Cruzeiro Status fala que ele se tornou peça importante na defesa do Santos, jogou 11 dos 13 jogos, né, 84% dos jogos do Santos neste ano, e ele tem performance positiva, conquistando rapidamente a vaga de titular na equipe. Apesar do Santos ter uma média de gols sofridos superior a 1 gol por partida, o Zaivaldo é o segundo melhor defensor da equipe em acertos de passes longos, interceptações e desarmes. Aí, né, o empréstimo dele vai até o final do ano, tem obrigação de compra, e a obrigação de compra é se ele fizer 60% dos jogos do Santos. Então, digamos ali que se ele fizer entre 30 e 40 jogos, o Santos será obrigado a comprá-lo, né? Hoje saiu um valor aí de, eu acho que de 1 milhão de euros, né? Cerca de 5, quase 6 milhões de reais. Um valor que eu acho baixo, mas a gente também tem que colocar na conta o salário economizado do ano aí, né? E eu acho que no final vai ser uma operação que vai render ao Cruzeiro, se acontecer, ali os 10 milhões de reais, né? É um valor baixo, mas o Zaivaldo já não é um jogador tão jovem, né? Não vai sair por valores muito mais caros que isso, não. Poderia ter sido aproveitado no Cruzeiro, né? Talvez o Jardim gostaria de ter ele no elenco, mas eu, sinceramente, não acho que seja um jogador a se lamentar muito. Não acho ele ruim, não acho ele horrível, não acho ele péssimo, mas acho um jogador que dá para encontrar melhores, até na própria base do Cruzeiro, tá bom? Aí tem o Fernando Henrique, né? Quem lembra dele aí? Ele teve uma passagem ruim pelo Vila Nova de Goiás no ano passado, e aí ele foi emprestado para a Portuguesa para jogar o Paulistão. Ele começou lá como titular, mas perdeu a vaga e se tornou reserva. Foi o 12º jogador da Lusa com mais minutos em campo. Ele não deu gols nem assistências, mas teve a 4ª melhor marca de desarmes da equipe, da Portuguesa, lembrando disso, que é importante para um volante. O contrato dele acaba no final do ano, mas o empréstimo da Portuguesa vai até o fim de abril. Ele não foi bem na Portuguesa, né? Números ruins aí, então certamente não vai ser aproveitado no Cruzeiro. Essa montagem tá engraçada, né? Que a cabeça dele tá muito desproporcional ao corpo. Tá. o Mike, só vamos falando assim, você vai falando, eu vou dando um pitaco assim. Vamos voltar no Zaivaldo, né? Beleza. Primeiro do Zaivaldo, assim, para mim, fosse eu, não teria emprestado jogador, disse isso ontem, acho que ele seria uma boa opção de composição de banco, concordo com você que ele não é um jogador espetacular, mas é um jogador que entrega alguma segurança quando faz o arroz com feijão. E sem contar que ele tem muita entrega, assim, é um jogador que eu manteria. No caso do Fernando, mas concordo com você que vai ser uma boa operação no caso do Zaivaldo também, caso ao final o Cruzeiro pegue essa grana. No caso do Fernando, ele veio do Grêmio, né, cara, com alguma expectativa, vinha de lesão, chegou aqui no Cruzeiro, não conseguiu apresentar um futebol
que o credenciasse, lesão também, foi para a Lusa, também não teve destaque lá num campeonato importante como é o Paulista, então é um jogador que, aí nesse sentido, também acho que não volta para o Cruzeiro e aqui não deu para ele. Olha o tamanho da caixa d'água dele nessa foto, gente, não é possível. Aí tem nosso querido Palácios, que é a negociação mais impressionante que tem dessas aqui. Porque ele foi emprestado para o Milionários da Colômbia, e o Milionários aceitou pagar R$1,5 milhão pelo empréstimo dele, né? Ele jogou 3 partidas, uma como titular, e se lesionou. Ou seja, enganou mais um aí, nosso Palacião. O time dele está na 4ª posição do campeonato colombiano, né? Do Apertura, que é a primeira fase lá do campeonato colombiano, e vai jogar a Sul-Americana. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o final do ano. Por isso, a gente pode dizer, né, que ele não vai mais jogar pelo Cruzeiro. O contrato dele vai acabar quando o de empréstimo acaba. E ele deve ficar por lá mesmo, né? Imagino que o Milionários vai tentar renovar com ele, até porque já investiu R$1,5 milhão no Palácios. E aí, Washington, vai deixar saudade o nosso Eli Belton? Vai com Deus! Vou cantar só assim. Amor em destaque, vá com Deus. Nenhuma saudade. Esse homem é ruim de bola, tá? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ele parece ser bacana, assim, um cara de gente boa, mas ele é horroroso do futebol. Sem dúvida. Tem gente no chat que é fã do Palácio, que eu sei, hein? E aí temos aqui o Vitinho, né? Um dos que melhor vem jogando. O Vitinho, que vai jogar lá no Goiás até o final do ano. Ele tem 6 partidas no ano, sendo titular nas últimas 4, ou seja, começou como reserva, ganhou seu espaço e não saiu mais. Já marcou 2 gols e é um jogador importante da equipe do Jair Ventura. Então, o Cruzeiro Status até fala que certamente é um dos nomes que o Leonardo Jardim está de olho para um breve retorno à Toca 2. O Vitinho, ele é uma grata surpresa, né, Washington? Não que a gente não achasse que ele fosse bom jogador, mas que ele realmente vem desempenhando bem, né? Esse é o detalhe, é um jogador que teve pouca rodagem aqui, pouca sequência, mas também importante, eu acho, para amadurecer o futebol dele, ter essa experiência. Eu acho que esse é um dos que voltam para o Cruzeiro, na minha opinião, e aí ele tendo uma chance, porque tecnicamente, desde a base, a gente acompanhava, eu acompanhei muito o Vitinho na base, e ele, assim, é um jogador diferenciado, tem uma qualidade técnica na tomada de decisão e na execução técnica do movimento em si. Então, é um jogador que eu tenho expectativa, assim. É craque? Não, mas é um bom jogador, um jogador que, na minha opinião, assim, agregaria muito. Esse aí, o Jardim, esse aí você pode pegar o relatório, ler, chamar, porque vai ser importante. Eu até comentei mais cedo com o De Leone, na live de mais cedo, que, por exemplo, uma situação dele para ser um reserva do Matheus Pereira, em comparação com o Eduardo, a minha opinião, acharia que ele poderia ser uma opção tão confiável quanto, né? Pelo Perfeito. Fato de que ele é um cara mais barato. O Matheus Pereira, assim, hoje o Matheus Pereira é um cara que a gente não sabe se ele fica, né? Mas no momento do empréstimo do Vitinho, a gente não tinha essas informações, não tinha acontecido tudo que aconteceu, e também o Cruzeiro tentaria uma reposição à altura. Então é o seguinte, eu acho que poderiam ter apostado nele, talvez, porque, olha, pensando como é que é o jogador Matheus Pereira. Ano passado ele fez mais de 60 jogos. O Matheus Pereira perde muito poucos jogos. Isso é uma coisa que ele não é chinelinho, né? Ele joga muito jogos no ano. Então, assim, o Cruzeiro precisava de um cara para ser reserva dele, para jogar ali 4, 5 vezes no ano, quando ele tivesse suspenso, né? E caso uma lesão mais grave, algo assim, aí tinha que ir ao mercado. Mas se acontecesse esse ano, vai ter que ir também, porque o Eduardo não dá conta. E jogador para dar descanso também ao longo do jogo. De repente, um jogo ali, 20 minutos, 30 do segundo tempo, é um jogador que entra e mantém ali uma qualidade, né? Uma sobriedade, uma lucidez para a jogada. Então, é isso. E o Vitinho, ele teria aí, né, agora, quando ele saiu não era o caso, mas ele teria aí o Jardim para potencializar ele, um treinador que sabe trabalhar com jovens, já potencializou vários meias aí na história, né, como, por exemplo, o Bernardo Silva, que começou com ele lá no Mônaco e se tornou um craque do futebol mundial, o Lemar, entre outros, e o Vitinho é um cara que, assim, o Eduardo, ele já tá numa descendente na carreira, né, ele vai piorando aos poucos, o que é normal, porque ele tem 35 anos, é um cara já consolidado, né? Para ele não vai mudar muita coisa ele ser campeão ou não no Cruzeiro. Ele estava no Botafogo ano passado, né? Faz parte do elenco campeão. Então, assim, não é um cara com ambições mais na carreira. Já tá rico, já jogou na Arábia há muito tempo. O Vitinho, ele é um cara que ele tem espaço de crescimento, né? Ele ainda é muito jovem, ele vai progredir. Então,
eu acho que seria talvez mais interessante ter sido mantido como reserva do Matheus aí, né? Canhoto também, enfim, poderia ser mantido ali, mas foi pro Goiás e tá indo bem. Tomara que ele siga evoluindo e possa ajudar a gente nos próximos anos, tá? Ele ainda é jogador do Cruzeiro, inclusive, ó, o Mineirinho Cruzeirense falou assim: Vitinho e João Pedro tem que voltar urgente, e o Luan Daniel falou: uma boa parte desses jogadores saíram muito bem em seus respectivos times, porém para o Cruzeiro nenhum serve, é de se pensar. Também tem aqui o Ian Lucas, né? O Ian Lucas teve algumas atuações importantes em 23. Ele jogou pelo Ferroviária na Série A2 do Paulistão e foi titular em grande parte das partidas, marcando um gol e dando uma assistência no campeonato. Né? Ele é um cara que ele é volante e ele foi titular, foi importante, lembrando que na Série A2 do Paulistão o nível é mais baixo, né? É bom ponderar isso. Só que a Ferroviária, curiosamente, joga a Série B do Brasileirão. Então, ele vai jogar aí um campeonato de nível mais difícil e, quem sabe, ele possa também crescer, né? Mas é um cara que não deixou muita saudade na gente não, né, Washington? Mas aí que tá. E aí vem um detalhe. Eu lembro que, na época, eu estava na Rádio Transamérica. Descobria os jogos do Cruzeiro e aí tinha essa coisa. Pô, o Ian, tal. Cara, é um jogador muito novo e, à época, então, ele estava mais novo ainda, vindo da base. Mas é um jogador que tem uma qualidade técnica do passe, que tem uma capacidade de antever a jogada, assim, sabe? E se bem trabalhado, é um jogador que, se ele conseguir, e se ele chegar principalmente assim, a fazer um bom trabalho, com um bom treinador, que busque, eu acho que vai ser um jogador importante no futebol brasileiro. Sabe? E tem a parte física, né? Ele parecia um pouquinho mole, um pouquinho fraco fisicamente. Exato. Precisa dar uma intensificada fisicamente, até para a posição que ele joga. Mas ele é um jogador que tecnicamente chamava atenção, sim, sabe? E é um desses que eu colocaria um asterisco aqui, ó. Vamos acompanhar, porque esse menino não é daqueles que a gente pode deixar passar. Em algum momento ele pode sim. Acho que eu voltaria, se tivesse a oportunidade. Bom, Ian Lucas, vamos trabalhar. E o nosso Dejair Pereira falou assim: e o Fernando? E o Fernando, Dejair? O Fernando tá aqui, ó. Quer ver? Olha ele aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Fernando, a gente vai chegar nele daqui a pouco. Antes disso, vamos falar do João Pedro. O João Pedro está emprestado até o fim de 2025 ao Tombense, né? Ele fez um bom mineiro, foi artilheiro da equipe com 2 gols, incluindo um contra o América. Recentemente, ele também foi destaque na classificação do Tombense na Copa do Brasil, marcando um gol e dando uma assistência contra o CSE. Ele vai jogar a Série C pela Tombense, né? O Tombense está lá na Série C, mas é um jogador que teve um bom destaque aí no início do ano, né, Washington? E que, para mim, não deveria ter saído do Cruzeiro, né? É um jogador que faz um gol, aquele nível de explosão que ele fez na casa do Atlético, né? Que teve no Clássico aquela frieza, muito novo, um jogador que tem boa valência física, bom poder de decisão, é dos jogadores que eu acho que não deveria ter saído do Cruzeiro, sabe? É isso, ele deu aquele vacilo lá, né? Foi punido, mas já passou, sim, né? E tem que ser mesmo, assim, instruído, mas, gente, todo mundo faz besteira, pelo amor de Deus. Era de voltar e falar, tanto ele quanto o Fernando são jogadores importantes, e para mim o João Pedro muito mais decisivo até. Eu acho o Fernando mais, tecnicamente, mais jogador, mas o João Pedro é muito definidor, cara. Ele tem uma explosão física, um arranque que é muito, muito importante, sabe? E o Fernando, quando jogou no profissional, o Fernando não viu a cor da bola também, né? O João Pedro já conseguiu se adaptar um pouquinho melhor, até porque é um pouco mais velho, né? Ele tem ali, eu acho que 3 anos mais velho que o Fernando, então isso também pesa, né? Temos aqui também o Pedrão, que é outro que vem bem. Ele foi emprestado ao Avaí até o final do ano e ele tem alternado a titularidade com Jonathan Costa e o ex-cruzeirense Eduardo Brock. Ele é o segundo atleta com no máximo 21 anos com mais minutos jogados no Catarinense. O Avaí possui a melhor defesa do estadual, tendo sofrido 6 gols em 11 jogos, né? Tá aqui o Pedrão. Falou ali que ele não é titular absoluto, mas joga bastante, né? E entre os jovens, ele é um dos que mais joga no campeonato. Mais um aí que talvez pode vir a receber a oportunidade no futuro, né, Washington? Você tá doido, tá jogando. Eu vi o jogo que vi, pelo menos, ele teve muito bem. E o Pedrão tem aquilo, né? Ele fisicamente é forte demais, cara. E assim, ele no combate, 1 contra 1, na base ele sobrava, né? Deitava. E no profissional, então, ele é um jogador que tem muita valência física. Então, ele vai voltar, não é tecnicamente um primor, mas ele faz o arroz com feijão bem feito. Agora eu fiquei imaginando, imagina uma dupla aí, hein? Brock e Pedrão.
Você tá doido. Nossa senhora, só pedrada. Cada enxadada é uma minhoca. E aí também temos o Everton, né, zagueiro que surgiu aí no Cruzeiro em 2021, ainda aos 17 anos, e ele jogou o Mineiro pelo Betim, né? Você pode acompanhar bem de perto, Washington pode falar bem disso. Ele jogou o Mineiro lá pelo Betim e foi o 5º jogador de linha com mais minutos. Além disso, foi o 6º defensor em todos do campeonato com mais passes, ao último terço, né? Ali a área a região mais próxima da área adversária, e o 4º com mais lançamentos. O Betim, inclusive, sofreu apenas 5 gols em 8 jogos, sendo a 2ª melhor defesa do torneio, ao lado de Tombense, América e Aimorés. O contrato dele acabou com o Betim, então ele volta ao Cruzeiro, mas não há uma definição sobre o futuro desse jogador. Se ele vai ser reemprestado, se ele vai continuar no elenco, enfim. Mas está aí o Everton, que voltou ao Cruzeiro. E que volta muito maduro. É um jogador que também está muito pronto para o embate. Fisicamente, a gente pôde conversar muito. Cabeça dele, ele está assim... desempenhou muito bem, ele fez dupla ali com o Eurico, né, na zaga do Betim, e conseguiu fazer um bom campeonato mineiro. Claro que ainda tem alguns ajustes a ser feitos, assim, às vezes é um pouco estabalhoado, assim, sabe, nas chegadas, ganha uns cartões desnecessários, mas ele é muito seguro, assim, ele passou muita segurança e foi muito bem, assim como todo o time do Betim, mas a zaga, né, a dupla, ele com o Eurico foi muito bem. É outro jogador que eu acho que deveria... o Jardim ter a oportunidade de observar para compor esse elenco aí, sabe? E aí é isso que eu falo. De novo, gente, não tem tantas informações, não vi tanto do Gamarra, mas assim, aí você tem uma aposta do Gamarra, do outro jogador, assim, e não pode apostar no Pedrão e no Everton, assim, sinceramente, só vendo o Gamarra, e tomara, viu, Gamarra, que você vá, jogue, e eu vou ser o primeiro a chegar e falar assim, esse cara é espetacular, mas assim, não vejo essa disparidade tão grande, não. E para finalizar, temos aí o Fernando e o Arthur Viana, né? Jogadores que jogaram um pouco no profissional do Cruzeiro e foram emprestados. O Fernando para o Maringá, que joga a Série C do Brasileirão, e o Arthur Viana para o Ehime FC, que é lá do Japão, né? Um time pequeno do Japão. Eles ainda... as 2 negociações deles aconteceram ali em fevereiro, então eles ainda não têm muitos minutos assim para a gente poder avaliar, ok? O Fernando fez uma boa copinha, né? Demorou um pouquinho a pegar o ritmo, estava meio fora de forma, mas quando pegou o ritmo foi importante na copinha do Cruzeiro, mas ainda não jogou lá para a gente poder ter uma análise dele no Maringá, né? Só mais para frente a gente vai ter, e nem do Arthur no Japão. Algum apontamento sobre esses jogadores, ou Washington? O Arthur Viana, embora muito forte fisicamente, tem presença de área, mas não é um jogador que me agrada tanto. Assim, aí é um jogador que, das vezes que vi na base, não vi assim, algo que chamasse tanta atenção, né? O Fernando não, já é um jogador que tecnicamente tem boa capacidade. Eu acho que poderia em algum momento também ter aí uma outra oportunidade no Cruzeiro. E é aquela coisa, né? Assim, eu acho que se ficar emprestando Fernando para Ferroviária, para Maringá, vai perder o jogador, né? Ele não vai virar jogador, assim, não vai virar na carreira, não. Eu acho que o Cruzeiro tem que talvez tentar, dependendo de como é que foi ele esse ano, tentar, se não for dar chance, tentar empréstimo para equipes mais competitivas, com melhor estrutura, porque senão vai atrasar a evolução desse atleta.